Uma coisa que veio, assim, na minha cabeça logo quando eu comecei a ler, os 2, Uhum, né, por que que você começou a como posso dizer? Você escolheu lançar 2 mangás ao mesmo tempo em vez de pegar só um, tá ligado? E, tipo, uhum, você pegar o seu aprendizado que você teve com o primeiro que você lançou e, tipo, e aplicar no segundo, tá ligado? uhum, Por mais que sejam 2 artistas diferentes montando, você como roteirista e como também diretor da obra, eu uhum, acredito que você iria, tipo, aprender bastante, tá ligado? Você se Uhum, dedicando em um único mangá, uhum, vendo, esquema de como montar as cenas, né, tipo, junto com o ilustrador e, tipo, esquema de sombra também, né, que foi uma coisa que eu senti um pouco de falta nos uhum. 2, ainda mais Sim. quando você tá mexendo muito com horror, Uhum, eu acho muito interessante você começar a mexer com sombra e, tipo, coisas que não estão exatamente muito à mostra, trazem aquele sentimento de uhum, aflição um pouco mais à tona. pra Teve caraca. cenas eu vi, acho que foi no Catarses. Foi Uhum, no Catarses, aquela primeira cena que aparece aquele bicho que ele é meio como se fosse um formato de palhaço, uhum, mas ele não é exatamente um palhaço, que ele sai algumas mãos. Adalai, Adalai, Adalai. Isso. Adoro. Eu Uhum, senti pelo menos que se ele tivesse em uma cena um pouco mais escura, né, uhum, com tipo, como se a luz estivesse vindo de baixo da cena, uhum, e em cima tivesse um pouco mais de sombra, uhum, teria dado um clima um pouco mais tenso, sabe, uhum. na cena, Com certeza. e ficaria um pouco mais, tipo, você ficaria mais agoniado e daria mais aquele tom de terror que eu acho que a obra pelo menos estava meio que mostrando mais ou menos que ela queria seguir, sabe. Uhum. uhum, uhum. Sim, sim. É uma pergunta interessante, é uma pergunta interessante. Pô, os caras prepararam umas perguntas boas aqui, mano. Caralho. Só. Você Ah, acha que pô. eu vim armado, tá, velho? Tem O, mais. o cara pegou o livro das O cara perguntas puxou uma aqui. Glock, E tá eu sou ligado? fofinho, ó. Eu coloco vocês no conforto. Ele só termina ali. Eu gostei. E vai embora. Cara, essa é uma pergunta interessante, velho, porque eu lembro quando eu comecei a escrever, mano. Tipo assim, eu escrevi, como eu falei pra você, eu escrevi as duas histórias inteiras, tá Sim. ligado? Uhum, Então eu poderia ter começado a fazer só uma delas, como você falou, e tipo, e Uhum, depois terminar outra. Porém, uma coisa que, tipo assim, era muito agoniante na hora que eu comecei é porque as duas histórias são grandes, tá ligado? aham. E eu não tinha muita certeza de como eu ia utilizar toda aquela coisa do universo compartilhado, porque assim, eu queria que ele existisse, só que ao mesmo tempo eu tava muito naquela pira de. Eu não quero que uma história fique toda hora interferindo diretamente na outra, sabe? Aquela coisa que eu falei dos filmes da Marvel. Eu uhum, gostava muito do começo, mas quando, tipo, toda hora você precisa, tipo, eu preciso explicar uma coisa dessa história nessa. E aí essa história aqui tem que complementar essa, sabe? Se um cara uhum, lê só uma Aham. história, então ele acaba não entendendo a outra e tal. Eu não queria cair nisso, só que eu queria que existisse um universo compartilhado e eu queria que as pessoas já soubessem disso direto, tá ligado? Como eu já tinha as duas histórias escritas, então era muito mais fácil, tipo assim, eu não precisava só ficar, tipo, adaptando tudo que eu fosse fazer e tal. Eu precisava só, no máximo do máximo, adaptar para os desenhistas conseguirem fazer a pira deles, conseguirem colocar nas páginas, conseguirem deixar tudo certinho. E eu precisava do editor também, que era para ele poder cancelar muitas ideias minhas. Uhum. Editor de histórias é o cara que ele fala que tá uma bosta, algumas coisas, sabe? Que ele fala, porra, Aham. essa cena ficou um lixo. Aí, tipo, uhum, eu chamei o editor bom, tá ligado? E aí, basicamente, a gente tá trabalhando basicamente com ele, só que assim, já tá tudo escrito, tá ligado? O que eu faço é, tipo, eu pego o negócio, separo um capítulo, mando pra ele, ele fala, porra, isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim, isso aqui tá da hora, vamos manter. E aí a gente vai mexendo no tamanho das coisas, no tamanho das páginas, etc. A parte Uhum. da experiência, cara, eu acho que foi um probleminha muito grande, porque a gente não tem muito. A gente não tinha muito tempo, basicamente, né? Aham. Tipo. Até eu tinha falado bastante disso, que a gente tá tentando se adaptar muito à questão de. Eu já escrevi várias histórias, ok, mas eu nunca lancei nenhuma história. Então, eu diria que, como Então. roteirista, sou um iniciante como roteirista. Acho que é fácil dizer, tá ligado? Eu já estudei roteiro, mas como roteirista, eu não sou um cara que tem, tipo, um grauzão assim, lancei várias histórias boas e uhum. fodas e tal. Mas, porém, também tem a parada do. E os desenhos também, acho que vale dizer que os dois, a gente nunca desenhou nenhum mangá. A Kira começou a desenhar com a gente, é a parte mais técnica do mangá, e o Luna também. Ele já era ilustrador, o Luna, mas ele nunca tinha Sim. trabalhado com mangá. O Luna nunca trabalhou com mangá? Não. Não, não. Nunca Eu trabalhei com ilustrador de eu longa data, tá ligado? quando eu estava lendo, eu tive a impressão que o Luna já tinha escrito algum mangá, na real. Pior que Ah, não, não. pior que não. É porque o Luna ele já era ilustrador, então a noção dele de separar algumas coisas era muito fácil. A Kira, no caso, a Kira ela era mais iniciante quando começou a história. Aham. Então, tipo, a gente Uhum, chamou ela era só, tipo, ela fazia uns desenhozinhos ali, mas ela nem vendia desenho ainda, no geral. uhum, Então ela tava começando a desenhar as coisas no computador, e aí a gente foi treinando e tal, demorou tipo uns 6 meses, a gente foi adaptando tudo e uhum, tal. É, Aham. e a gente ainda tá chegando naquele consenso de, tipo assim,
a gente quer deixar o mangá um pouco simples e bonito. Então, você pode ver que a gente sempre tem alguma certa economia de coisa nas páginas. Porque a gente pensava muito na frequência também. Eu acho que é uma parada que a gente tinha pensado quando a gente começou a lançar, que era tipo... Mano, a gente precisa fazer um mangá que ele lance tantas vezes por mês. Ele não precisa ficar lançando toda hora pra gente morrer de fazer, de trabalhar. Só que, assim, como um criador de uma história iniciante, eu sei que eu não sou o cara que fez Hunter x Hunter, tá ligado? Eu não posso desaparecer por 3 meses e voltar e as pessoas falarem, caralho, Catarsis. Sabe? Tipo assim, eu preciso lançar ela de um certo tempo. Então a gente tem um tempo bem curto pra poder fazer os capítulos. Então, às vezes, tem sempre uma economia. Tipo assim, puta, a gente podia fazer uma baita página dupla aqui. Mas não dá tempo, tá ligado? Sabe? Então, eu tava vendo que o próximo capítulo dos 2 vai sair no dia 30, né? Agora. Sim, exatamente, dia 30. Eu tava vendo. E aí, tipo, uma coisa que eu percebi no do Paradigma é que isso eu acho que é muito uma questão um pouco mais pessoal minha, tá ligado? Como leitor do que qualquer outra coisa. Que às vezes eu vejo bastante. Qual é o nome? Caraca, subiu agora a palavra. Onomatopeia? Onomatopeia, isso. Nossa! Pelo menos nos primeiros, eu vi muita onomatopeia. Tipo, acontece quando você fica com muitas. Você fica com aquele intuito, com aquela sensação que tá acontecendo muita coisa, tipo, muito rápido, sabe? E aí eu fico com essa sensação que o tempo todo tá acontecendo um monte de coisa na cena. E, tipo, teve uma cena que eu vi que tinha várias onomatopeias e era, tipo, 2 personagens sentados. Uma bagunça completa. Mano, essa página, se eu não me engano, ela aqui tá Júlio o Palhaço sentado. Isso, sim. Mano, tipo, aquela cena é um caos completo, tá ligado? Tipo, tinha um monte de coisa, tem monstros atrás dela, e aí tá acontecendo os bagulhos. Caraca! E eu vi que, tipo, tinha uma onomatopeia pra, tipo, dele sentando. Tipo, tinha uma onomatopeia literalmente... Sim, isso é uma piada ainda engraçada que a gente colocou no Paradigma. Sim, a gente chegou nesse consenso quando o Luna tava fazendo de colocar uma coisa que é muito, tipo, uma piada do Paradigma do estilo dele, que é, tipo assim... Tem umas cenas que não tem, tipo... Ela não é muito foda, mas ela tem uma onomatopeia muito foda. Tipo, o último capítulo agora, ele tem uma coisa assim, que o Luna acabou de desenhar. Não vou falar muito do capítulo pra não dar spoiler, mas, tipo assim, os personagens estão jantando, tá ligado? Aí eles estão na mesa sentados. E, mano, na mesa deles sentados tem, tipo, uma onomatopeia assim, jantando. Mostra, tipo, muito foda em 3D, tá ligado? É uma coisa que, tipo... É uma coisa que o Luna gostou. Ele colocou, tipo, ele coloca isso toda hora. Tipo, o primeiro capítulo tem isso com o Isaac, inclusive, que ele tá pedalando com a bikezinha dele. Pedalando, tá gigante atrás, tá ligado? Esse foi um recurso que eu acabei usando, porque por conta da economia, meio que não dá toda hora pra gente encher de detalhe, por exemplo. Em vez de colocar uma onomatopeia, eu poderia ter colocado, sei lá, uma caixa de correio no meio da rua, sabe, um hidrante, alguma coisa. Só que aí, tipo, não dava tempo, sabe? Tipo, uma página todo dia, ali às vezes tem muito quadro pra fazer, muita coisa pra traçar, colorir. Aí, pô, eu tampo os espaços vazios com onomatopeias, tá ligado? Eu tento preencher com impacto. Então... A gente tá tentando chegar na resposta mais habitual disso, né? Tipo, o plano era lançar os primeiros capítulos e ver as críticas do pessoal e, tipo assim, ver se algumas piadas encaixam, algumas não. Tipo, a da onomatopeia eu não vi muita gente reclamando, o que eu achei ok, então a gente vai tentar manter, só que eu vou tentar diminuir um pouco ela nos próximos, tá ligado? Porque não tá acontecendo tanta coisa. E sei lá, se você gastar muita piada de uma vez, ela fica chata, né? Mas... Então, eu tô uma reduzida. Colocando bem menos agora. No Catarsis, eu me lembro que a piada do Catarsis era em si, ela tem muitos bloquinhos de exposição aleatórios, tá ligado? Capítulo 3 tem uma dessa, que é muito engraçada, que é tipo, a Dalai tá carregando um corpo e o Ian tá do lado. Aí tem o Ian e tá do lado de um bloco. Ian deixou o Dalai carregar o corpo. Dalai está carregando o corpo. Aí tem um bloco em cima da mim. Corpo. Tá ligado? Sim, eu vi esse. Eu dei risadinha desse. Mano,